4.000 anos atrás, 2 cidades foram destruídas em segundos. Não restou nada. Nem pedras, nem ossos, nem paredes. Só cinzas. E vidro. Areia que havia derretido e solidificado novamente com o calor. A Bíblia diz que foi fogo do céu, uma punição divina. Mas quando cientistas analisaram o solo da região em 2018, encontraram algo que a Bíblia não menciona: radiação. Temperaturas acima de 1.500 graus Celsius, concentradas num único ponto. Uma destruição que os próprios cientistas admitiram não conseguir explicar completamente com nenhum fenômeno natural conhecido. E os textos sumérios de 5.000 anos atrás, escritos antes da Bíblia existir, descrevem esse evento com detalhes que nenhum escritor daquela época deveria ser capaz de imaginar. Detalhes que só fazem sentido se quem escreveu aqueles textos tinha visto de perto o que uma arma de destruição em massa faz. Isso não é mitologia. Isso é o relatório de uma guerra. Uma guerra entre 2 seres que você já conhece. Enlil, o Senhor do Controle, o que dividiu a humanidade em Babel. E Marduk, o exilado, o que criou um império inteiro no Egito usando uma identidade falsa. Nos 2 episódios anteriores, você conheceu cada um deles separadamente. Hoje você vai ver o que aconteceu quando os 2 finalmente se enfrentaram. E vai entender por que essa guerra não destruiu só 2 cidades. Ela destruiu uma civilização inteira e mudou o curso de toda a história humana. Antes de entrar na guerra, um resumo rápido para você entender os 2 lados. Os Anunnaki eram seres de outro planeta, Nibiru, que chegaram à Terra há centenas de milhares de anos. Vieram em busca de ouro para salvar a atmosfera do seu planeta. E criaram os humanos para fazer o trabalho pesado da mineração. No topo da hierarquia Anunnaki estava Anu, o Rei Supremo. Seus 2 filhos dividiam o poder na Terra. Enki, o cientista, o criador da humanidade, e Enlil, o general, o controlador. Marduk era filho de Enki, inteligente, ambicioso, carismático, e absolutamente convencido de que deveria ser o líder supremo dos Anunnaki na Terra. Quando desafiou Enlil abertamente, foi exilado, mandado para o Egito, longe do centro do poder. Mas em vez de aceitar a punição, Marduk transformou o exílio em oportunidade. Chegou ao Egito, ensinou os habitantes, construiu uma civilização do zero e se colocou no centro dela como Deus Supremo. Primeiro como Ra, depois como Amon-Ra. Por mais de 1000 anos governou o Egito como um deus, mas nunca esqueceu o que havia ficado para trás. Nunca esqueceu Enlil. Nunca esqueceu a humilhação do exílio. E quando sentiu que o momento era certo, voltou. Enlil, por sua parte, havia passado milênios tentando controlar a humanidade. Enviou pragas, causou secas, deixou o dilúvio acontecer sem avisar ninguém. Depois de Babel, havia conseguido dividir os humanos em grupos que não conseguiam mais se comunicar direito. Parecia que havia finalmente ganhado. Até que Marduk voltou. E declarou publicamente o que Enlil havia temido por séculos. A era do velho Deus acabou. Agora eu sou o Senhor da Terra. Enlil recebeu a notícia em Nippur. E desta vez não ia banir Marduk de novo. Desta vez ia destruí-lo. Mas para destruir Marduk, Enlil precisava de algo que os Anunnaki raramente usavam. Armas que haviam sido guardadas para emergências absolutas. Armas que os textos sumérios descrevem com palavras que só fizeram sentido para os pesquisadores modernos depois de 1945. Os textos sumérios e babilônicos descrevem as armas Anunnaki com detalhes específicos, não como descrições vagas de poder divino, como descrições técnicas de algo que claramente tinha sido visto de perto. Olha o que os textos dizem. Armas que vomitam fogo e tempestade, uma luz mais brilhante que 1000 sóis, um vento maligno que mata tudo que toca, sem deixar marca visível. Montanhas que derretem como cera. Durante séculos, estudiosos trataram essas descrições como linguagem poética, exagero mitológico de um povo que não entendia o que havia visto. Então, em 1945, a humanidade detonou a primeira bomba atômica, e os sobreviventes de Hiroshima começaram a dar seus depoimentos.
Uma luz cegante que iluminou tudo antes do som chegar. Um calor que derreteu pedra em metal em segundos. Um vento radioativo que matava pessoas dias depois, sem deixar ferimentos visíveis por fora. Uma nuvem de fumaça que subiu quilômetros no céu. E uma cidade inteira vaporizando em menos de 1 minuto. Leia as descrições dos textos sumérios de novo, e depois leia os depoimentos de Hiroshima. São quase idênticos. Pesquisadores como Zacarias Sitchin passaram décadas documentando essa comparação. A conclusão que chegaram é perturbadora. E se os escritores sumérios não estavam usando linguagem poética? E se estavam descrevendo, da melhor forma que conseguiam com as palavras que tinham, algo que haviam presenciado de verdade? Os textos chamam essas armas de as armas do terror e dizem que eram guardadas em locais secretos, arsenais escondidos que os Anunnaki raramente abriam, porque as consequências de usá-las eram imprevisíveis. Uma vez lançadas, ninguém controlava completamente o que acontecia depois. O vento maligno, a nuvem radioativa, se movia com o vento. Podia atingir aliados, podia contaminar regiões inteiras. Os próprios textos avisam sobre isso. Enlil sabia do risco e autorizou o uso mesmo assim, porque para ele, Marduk havia cruzado um limite que não podia ficar sem resposta. O Conselho dos Anunnaki se reuniu. A decisão foi tomada. E 2 dos mais temidos guerreiros Anunnaki receberam uma missão que mudaria a história da humanidade para sempre. O Conselho Anunnaki se reuniu em Nippur. A pauta era uma só: o que fazer com Marduk? Ele havia voltado à Babilônia, havia reconstruído seu templo, havia declarado publicamente que a nova era dele. E os humanos estavam ouvindo. Cidades inteiras no Vale do Jordão haviam se alinhado com Marduk. Seus seguidores cresciam em número e em poder. Se nada fosse feito, em poucos anos Marduk teria uma base humana grande o suficiente para nunca mais ser controlado. No conselho, vozes diferentes se levantaram. Alguns queriam negociação, um acordo, um limite claro que Marduk deveria aceitar. Outros diziam que já havia sido tentado antes, que Marduk havia recebido chances, que o exílio deveria ter sido suficiente. Enlil ouviu tudo em silêncio, e então apresentou sua posição. Marduk desafiou a ordem estabelecida por Anu, reuniu seguidores humanos, declarou supremacia. Isso não é rebeldia, é guerra. E guerra tem uma única resposta. A proposta de Enlil era eliminar não Marduk diretamente. Atingir um Anunnaki de sangue real ainda era complicado, mas destruir as bases de suporte dele. As 5 cidades do Vale do Jordão que haviam se alinhado com Marduk. Sem base humana, sem recursos, sem seguidores, Marduk ficaria isolado. A votação foi realizada e Enlil venceu. 2 Anunnaki foram escolhidos para executar a missão. Ninurta, filho de Enlil, guerreiro, estrategista, chamado nos textos de o campeão dos deuses, e Nergal, sobrinho de Enlil, senhor do submundo nos textos sumérios, associado à guerra, à doença e à morte. Juntos, os 2 receberam acesso às armas do terror e voaram em suas câmaras celestes, o que os textos descrevem como veículos capazes de voar em direção ao Vale do Jordão. Os textos do Erra-Epos descrevem o momento em que as armas foram ativadas. Nergal, não poupe nenhuma das cidades malignas. Deixa que o medo do teu nome domine a terra. Que os inimigos de Marduk sejam apagados da face da terra. Era uma ordem de extermínio total. E Ninurta e Nergal cumpriram. O que aconteceu nas horas seguintes foi registrado em 3 lugares diferentes: nos textos sumérios, nos textos babilônicos e no livro mais lido da história da humanidade. Você provavelmente conhece a história de Sodoma e Gomorra pela versão bíblica. 2 cidades destruídas por Deus por causa dos pecados dos seus habitantes. Fogo do céu, enxofre, uma punição divina. Mas agora que você conhece o contexto sumério, leia de novo o que o livro de Gênesis, capítulo 19, descreve. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades. E Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, e viu que subia fumaça da terra, como a fumaça de uma fornalha,
uma fumaça subindo da terra como de uma fornalha. Agora leia o depoimento de uma sobrevivente de Hiroshima, coletado em 1945. Uma luz branca cegou tudo por um segundo. Depois, o calor. Depois, uma coluna de fogo e fumaça subindo até o céu. E nada mais. A cidade havia sumido. A estrutura da descrição é a mesma. A luz, o fogo, a fumaça subindo e a destruição total. Mas tem um detalhe na história bíblica que durante séculos foi tratado como um milagre sobrenatural. A esposa de Ló olhou para trás ao fugir e virou uma estátua de sal. A explicação religiosa sempre foi punição por desobedecer a ordem de não olhar. Mas médicos que trataram vítimas de Hiroshima e Nagasaki documentaram algo perturbador. Pessoas que estavam na periferia da explosão, não próximas o suficiente para morrer instantaneamente, mas perto o suficiente para receber a radiação intensa, foram desidratadas em segundos. Seus corpos perderam toda a água, todos os fluidos, e ficaram cristalizados, endurecidos, como estátuas de minerais. Exatamente como a esposa de Ló, na Bíblia. Os textos sumérios descrevem o ataque com ainda mais detalhes do que a Bíblia. O lamento pela destruição de Ur, um texto sumério que sobreviveu, descreve o que aconteceu depois do ataque. O vento maligno varreu a terra. Os cadáveres caíam como peças de barro. As bocas eram cobertas de sangue. As cabeças eram cobertas de pó. As ruas eram cobertas de mortos. Um vento maligno que matava em massa. Em Hiroshima, a nuvem radiativa se espalhou pela cidade e pelos arredores depois da explosão, matando pessoas que não haviam sido atingidas diretamente pela bomba. Por contaminação, por radiação. Um vento invisível que matava sem deixar feridas visíveis. O texto sumério de 4.000 anos atrás estava descrevendo radiação, com as palavras que tinham disponíveis. Mas o que os textos descrevem é só uma parte da história. Porque quando os cientistas foram até a região onde ficavam Sodoma e Gomorra, o que encontraram no solo não deixa espaço para dúvida de que algo extraordinário aconteceu ali. Em 2018, um grupo de cientistas publicou um estudo na revista Scientific Reports, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo. Eles haviam passado anos analisando o solo de uma região chamada Tal el-Hammam, no Vale do Jordão, uma região que muitos pesquisadores acreditam ser o local onde ficavam Sodoma e as outras cidades do vale. E o que encontraram surpreendeu até os próprios cientistas. Primeira descoberta: camadas de cinza e carbono. Em toda a região, abaixo de uma certa profundidade, existe uma camada uniforme de cinzas e carbono, datada por carbono 14 em aproximadamente 1650 a.C., exatamente o período que os textos bíblicos e sumérios descrevem o evento. Não é uma camada de incêndio comum. Incêndios deixam padrões irregulares dependendo do vento e do material queimado. Essa camada é uniforme, cobre toda a região de forma consistente, como se tudo tivesse sido atingido ao mesmo tempo, de cima, de uma única fonte. Segunda descoberta: cerâmica e tijolos vitrificados. Pelos sítios arqueológicos da região, os pesquisadores encontraram fragmentos de cerâmica e tijolos com as superfícies transformadas em vidro. Para transformar argila em vidro, você precisa de temperaturas acima de 1.500 graus Celsius. Para você ter uma ideia do que isso significa, um incêndio comum chega a 600, 700 graus. Madeira ardendo chega a 900 graus. 1.500 graus é uma temperatura que não acontece naturalmente na superfície da Terra. A única forma natural seria um raio direto, mas um raio atinge um ponto específico, não uma cidade inteira. A temperatura que vitrificou esses tijolos atingiu uma área enorme e foi consistente em toda essa área. Terceira descoberta: concentração anormal de sal e enxofre. O solo da região tem concentrações de sal e enxofre muito acima do normal, compatível com chuva química pós-explosão. Quando uma explosão de alta temperatura acontece, ela vaporiza compostos que estavam no solo ou no ar. Esses compostos sobem com a nuvem de fumaça e depois caem novamente como uma chuva química, sal e enxofre. Exatamente o que a Bíblia descreve: fogo e enxofre do céu. Os próprios textos descrevem o que havia sido observado depois da explosão caindo do céu.
Quarta descoberta: os ossos humanos. Nos sítios arqueológicos foram encontrados fragmentos de ossos humanos misturados com os escombros. Mas não da forma que normalmente se encontra em cidades destruídas por guerra ou desastre natural. Os ossos estavam fragmentados em pedaços muito pequenos, espalhados de forma irregular, como se os corpos tivessem sido violentamente destruídos pelo impacto e pela onda de calor, e não houvesse sobrado nada grande o suficiente para ser identificado como um esqueleto completo. Os cientistas que publicaram o estudo propõem que a causa mais provável foi um meteoro, um asteroide que explodiu no ar acima da região, similar ao evento de Tunguska na Sibéria, em 1908, que derrubou 60 milhões de árvores, sem deixar cratera. Mas outros pesquisadores fazem perguntas que o meteoro não responde. Por que os textos sumérios descrevem 2 atacantes voando em naves e fazendo uma escolha deliberada de alvos? Por que os textos mencionam uma decisão do conselho, se foi um acidente natural? Por que as 5 cidades destruídas eram exatamente as 5 que apoiavam Marduk? Coincidências demais para um meteoro. Mas Sodoma e Gomorra não foram os únicos alvos. Os textos sumérios mencionam ataques em outras regiões também. E pesquisadores encontraram evidências físicas dessas destruições em lugares onde nenhum meteoro natural teria razão de cair. No deserto da Arábia Saudita, pesquisadores encontraram algo que não deveriam encontrar: grandes áreas de areia vitrificada. Areia que havia derretido e solidificado novamente, formando um vidro esverdeado. Esse fenômeno tem um nome técnico: trinitita. Sabe onde mais existem áreas assim no mundo? No deserto de Nevada, nos Estados Unidos, onde os americanos testaram bombas atômicas nos anos 1950. O calor extremo da explosão nuclear derreteu a areia do deserto e criou exatamente esse vidro esverdeado. As áreas na Arábia Saudita têm a mesma composição, o mesmo tipo de vidro, a mesma aparência, mas são de milhares de anos atrás. E os textos sumérios confirmam que os ataques não foram limitados ao Vale do Jordão. O lamento pela destruição de Ur descreve o vento maligno se espalhando pela Mesopotâmia inteira depois do ataque inicial. Cidade após cidade sendo afetada, populações abandonando seus lares, campos sendo deixados para trás. E algo que os textos chamam de a doença que não tem cura se espalhando entre as pessoas que ficaram. Síndrome de radiação. Queda de cabelo, feridas que não cicatrizam, morte lenta sem causa aparente. Exatamente o que os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki descreveram. E exatamente o que os textos sumérios chamavam de vento maligno. A nuvem radiativa havia saído do controle. Havia ultrapassado os alvos que Enlil havia escolhido. E estava destruindo a Suméria inteira. O que ninguém havia calculado estava acontecendo. A destruição que Enlil havia autorizado estava devorando não só os aliados de Marduk. Estava devorando tudo. E os próprios Anunnaki precisaram tomar uma decisão que nenhum deles queria tomar. Por volta de 2000 a.C., algo acontece na Suméria que os arqueólogos chamam de o Grande Colapso. Cidades que haviam existido por mais de 2000 anos foram abandonadas quase ao mesmo tempo. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Eridu, todas abandonadas, em poucos séculos, sem explicação clara. Os historiadores debatem as causas até hoje. Mudança climática? Invasões? Esgotamento do solo? Todas essas explicações têm problemas. Nenhuma explica o abandono tão repentino e tão amplo de tantas cidades ao mesmo tempo. Mas os textos sumérios têm uma explicação. O vento maligno havia contaminado a terra. E a terra havia ficado inabitável. Os Anunnaki que ainda estavam na terra se reuniram pela última vez. E a decisão tomada nessa reunião foi a mais simples e mais devastadora de todas: partir. A terra havia sido contaminada pela guerra deles. A missão original, extrair ouro para Nibiru, havia ficado para trás há muito tempo. O que havia começado como uma operação de mineração havia se transformado numa guerra de egos entre irmãos. E o custo havia sido pago pelos humanos, pelas cidades, pela terra.
Os principais líderes Anunnaki, Enlil, Enki, os grandes comandantes, deixaram a Terra. Voltaram para Nibiru. Alguns menores ficaram, mas sem poder real, sem nave, sem comunicação com o planeta de origem. E com o tempo se misturaram completamente com as populações humanas. Viraram lenda, viraram mito, viraram os deuses das religiões que surgiram depois. E Marduk? Os textos babilônicos dizem que ele sobreviveu ao ataque. Havia fugido antes que as armas fossem lançadas, talvez soubesse o que estava por vir. E voltou à Babilônia, onde finalmente conseguiu o reconhecimento que havia buscado por milênios. O Enuma Elis, o grande texto de criação babilônico, coloca Marduk como o criador supremo do universo, acima de todos os outros deuses, acima de Enlil, acima de Anu. O filho rebelde de Enki havia finalmente vencido a batalha narrativa. Mas o preço havia sido a destruição de civilizações inteiras. Ele havia ganho, e não havia sobrado nada para governar. E agora que você conhece toda a história, de Marduk no Egito, a Enlil em Babel, até essa guerra final, existe uma pergunta que os textos sumérios deixam em aberto. Uma pergunta que pode ser mais relevante hoje do que parece. A saga de Enlil e Marduk termina sem vencedor claro. Enlil destruiu as bases de Marduk, mas a destruição se espalhou e consumiu a própria Suméria. Marduk sobreviveu, mas ficou sem nada para governar. Os Anunnaki foram embora, mas deixaram marcas tão profundas que moldaram toda a história humana que veio depois. As religiões, os mitos, as histórias de deuses que lutam entre si pelo destino da humanidade, tudo isso carrega a memória dessa guerra. E existe um detalhe nos textos sumérios que muitos pesquisadores deixam para o fim das discussões. Nibiru, o planeta associado aos Anunnaki, é descrito como tendo um ciclo de 3.600 anos. Alguns intérpretes afirmam que sua última passagem teria ocorrido por volta de 2000 a.C., o mesmo período das grandes guerras descritas nas tábuas, o mesmo período em que os deuses teriam partido. Se esse número representa um corpo celeste real, um símbolo astronômico ou apenas uma construção mítica, isso depende de como escolhemos ler esses registros antigos. Os textos falam de ciclos, de retornos, de memórias que atravessam milênios. O que é inegável é que as histórias permaneceram. E quando os deuses partiram, foram os humanos que continuaram escrevendo o próximo capítulo. Se houve uma guerra entre deuses, ela terminou. O que começou depois foi a Era dos Reis. Você acredita que essas histórias registram eventos reais ou são mitos que explicavam o mundo antigo? Me conta nos comentários. Se você gosta de histórias como essa, onde mito e história se encontram, inscreva-se no canal, porque o próximo capítulo começa na Era dos Reis e vamos falar de Balduíno IV, o rei leproso de Jerusalém.